Aquele final de semana, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de fazer um pedido para os que estão mais no fundo, sentar mais aqui na frente, vir mais para frente. Tenho certeza que você vai prestar mais atenção, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de ministrar uma palavra ao seu coração. Hoje você está fazendo parte de uma promessa de Deus na minha vida, amém? Estou ministrando a primeira palavra em um culto oficial, aleluia, glória a Deus. Tenho certeza que o Senhor, Ele vai mover no seu coração, Ele vai falar com você de uma maneira específica, amém? Recentemente eu ministrei essa palavra para a minha rede, mas estávamos em um número menor, e quando eu estava pensando o que eu iria ministrar, o Senhor me lembrou dessa palavra. Eu falei, não poderia perder essa oportunidade de ministrar então para mais pessoas da minha rede e outras pessoas que estão presentes aqui, amém? Então aqueles que são da minha rede, abra o seu coração, porque a palavra de Deus é viva e o Senhor fala conosco de todas as maneiras, amém? Aleluia. Você que está com a sua Bíblia, você que está anotando em seu caderno, abra comigo em Juízes 16, versículo 15 ao versículo 30, quero ler com vocês, Juízes 16, versículo 15 ao 30, o tema dessa palavra é levantando campeões caídos, e o Senhor falou comigo também, sobre um outro tema possivelmente, que escolhas erradas podem nos levar ao fracasso, ok? Você não é essa pessoa que vai fazer escolhas erradas, amém? Você vai fazer as escolhas certas. Vamos ver então, para que você possa entender um pouco mais daquilo que eu vou ministrar para você. Juízes 16, versículo 15, diz assim, aqui é um relato de um relacionamento, de uma mulher com um homem, de um casamento, vamos dizer assim. Versículo 15 diz assim, então ela lhe disse, como você pode confiar e dizer que me ama se não confia em mim? Veja só, a conversa das mulheres é a mesma desde antigamente. Ela diz, como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essas mensagens aos líderes dos filisteus. Subam mais essa vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou o homem para cortar as 7 tranças do seu cabelo. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Fala assim comigo, o Senhor. Você está aí, fala mais alto, fala assim, o Senhor havia o deixado. 21, os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e levaram para Gaza, prenderam-o com as algemas de bronze e o puseram a gerar no moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer. Vai lá para o versículo 25, diz assim, com o coração cheio de alegria gritaram, traga-nos Sansão para nos divertir, e mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão, ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão que os divertia. E Sansão orou ao Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dai-me força mais uma vez. Fala assim comigo, Senhor, dai-me forças mais uma vez.
e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre quais o templo se firmava, apoiando-se nela, sustentando a casa. Sansão com as 2 colunas no meio tempo em que sustentava a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a esquerda na outra. E disse-lhe Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinando-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que havia nela. Amém? Essa história é a história de Sansão e Dalila, é a história do livro de Juízes. E o livro de Juízes, ele relata um ciclo de pecado. Se você for ler em Juízes, se você parar um pouquinho para você ver a história do livro de Juízes, você vai ver que o povo de Deus, eles prosperavam, e aí eles pecavam, geralmente com idolatria. Aí Deus mandava um opressor, e aí eles oravam ao Senhor, pedindo para que Deus enviasse um líder. Deus enviava um líder, libertava o povo, e o povo ficava alegre, feliz, e o povo voltava à vida de pecado novamente, e o povo caía novamente, e é um ciclo vicioso. Se você for ler, esse ciclo é um ciclo vicioso de pecado. O povo prosperava, aí Deus mandava um opressor, aí Deus mandava também, porque o povo pedia um libertador, aí o libertador libertava o povo, e o povo de Deus caía de novo no mesmo erro. Você sabe o que isso fala para nós? Isso fala sobre uma inconstância espiritual. Será que nós vivemos em um tempo onde jovens, onde adolescentes que são conhecidos como pessoas inconstantes, também eram como antes? Aqui ele estava falando sobre um povo que era inconstante espiritualmente, sabe? Isso nos fala sobre imaturidade espiritual. Nós precisamos avançar em Deus de uma maneira a qual nós vamos permanecer naquilo que o Senhor nos deu, amém? Nós precisamos ter maturidade em Deus para permanecer em tudo aquilo que Ele nos prometeu. Por exemplo, pessoas inconstantes, em um dia ela canta: abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Quantos conhecem esse louvor? Pouca gente, né? Mas no outro dia ela canta: restitui, devolve agora o que eu dei. Porque um dia ela entregou tudo, mas no outro dia ela já está pedindo tudo de volta. Ou seja, uma pessoa inconstante, um povo inconstante que não sabe o que quer. Esse povo era um povo assim, e um dia cantava: eu estou disposto a morrer por ti. Eu prego mais do que canto, né? E no outro dia se pergunta por que cantou isso, por que estava falando isso, aonde estava com a cabeça de ter entregado a sua vida para Jesus, e talvez ter abrido mão de muitas coisas pela vida com Deus. Pessoas inconstantes, elas vivem uma montanha russa, né? Os crentes montanha russa. Uma hora ele está lá em cima, está tudo bem, está tudo certo, mas outra hora ele está lá embaixo, e ele vive em um desânimo, porque é imaturo espiritualmente, como o povo era. Mas aqui, essa história não relata simplesmente que dessa vez o povo havia se desviado, mas aqui relata sobre uma história de que o próprio juiz havia se desviado. Quem era o juiz? Sansão. Fala assim: Sansão. Sansão era o juiz, porque o povo de Deus clamou e Deus enviou um libertador, e Sansão foi. Mas a história aqui relata não que o povo saiu do propósito, mas sim o próprio juiz ficou encapetado. O próprio juiz abriu mão daquilo que Deus tinha para ele.
Sabe? Porque o propósito de Sansão era eliminar os filisteus e guardar o povo de Deus. Mas ele acabou se envolvendo justamente com pessoas e com algo que não era para ele se envolver. Porque Dalila era filisteia. Sabe? Sansão, ele nasceu de uma visitação de Deus. Imagina você que quer ser pai, quer ser mãe. Imagina você, o próprio Deus, chegar para você e falar que o seu filho vai nascer para um propósito específico. Ou seja, ele nasceu por uma visitação de Deus. Um anjo foi falar com os pais que ele era alguém que já nasceria com um propósito, que já nasceria separado para algo. Por isso diz que ele era nazireu. Alguém sabe o que é nazireu? Nazireu significa separado, e também eles não poderiam beber pinga, bebidas alcoólicas. Quem gosta aí de beber pinga? Não é pecado não, só não pode se embriagar, ok? Mas não estou te dando liberdade para isso. Mas veja, ele era alguém separado, nazireu. Ele não poderia se embriagar com coisas naturais. Por quê? Porque ele foi designado para um propósito específico. E ele acabou se envolvendo justamente com quem ele deveria matar. Uma filisteia, Dalila. Eu quero resumir a história de Sansão aqui em 3 fases da vida de Sansão. Fala assim comigo: Sansão cabeludo. A primeira fase da vida dele é quando ele ainda tinha os seus cabelos. E se você não sabe, os cabelos de Sansão simbolizavam a força de Sansão. O Senhor estava com ele através dos seus cabelos, né? Os cabelos dele é uma simbologia de Deus que estava com ele. Versículo 17 diz assim: por isso lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Sabe, não é porque Deus começou uma coisa que vai terminar do jeito que Ele quer. Fala assim comigo: não é porque Deus começou algo. Mas fala mais alto, fala assim: não é porque Deus começou algo que vai terminar da maneira que Deus quer. Você sabe por quê? Vamos basear a história de Sansão, e hoje aqui é nossa história, como um roteiro de um filme. Imagina que o Senhor, Ele já tinha feito um roteiro de um filme para Sansão. O Senhor, Ele já tinha escrito cenas específicas desse filme que ele poderia estar vivendo. E aí, em um certo momento, Sansão, ele olha no script e fala bem assim: Jesus, essa cena aqui está muito parada, eu preciso dar uma movimentada na minha vida, então faz o seguinte, essa cena aqui eu vou fazer do meu jeito. Ou seja, Deus já havia planejado algo para ele, mas houve um momento na vida de Sansão que ele pegou o roteiro do filme da vida dele e falou bem assim: não, a partir de agora vai ser do meu jeito. Não vai ser mais do jeito que o Senhor planejou. Veja, talvez eu e você também vivemos ou estamos, ou já vivemos um tempo assim, onde nós pegamos o roteiro do nosso filme, aquilo que Deus planejou para nós, e começamos a mudar as coisas dentro desse filme. Porque Sansão estava fazendo a vontade dele, aquilo que a carne dele queria. Ele estava se rendendo às paixões mundanas. A palavra fala que nós devemos fugir das paixões desse mundo, amém? Você e eu, nós devemos fugir das paixões desse mundo, porque só o Senhor é que pode nos levar a viver algo extraordinário, amém? Sabe, os anos se passaram na vida de Sansão, e Sansão cresceu. 2 coisas cresceram em Sansão. Primeiro, fala assim comigo: Sansão cresceu em força. A primeira coisa que Sansão cresceu foi em força. Sabe, todos nós, em alguma área da nossa vida, nós somos fortes em alguma área, seja relacionamento, finanças, liderança, inteligência. Olha aqui para mim,
todos nós temos uma área da nossa vida a qual nós temos mais facilidade para lidar, sim ou não? Eu não sei qual é a sua área, mas talvez você é alguém que financeiramente você prospera muito rápido, ou talvez nos seus relacionamentos você consegue desenvolver uma amizade muito rápida, né? Você que está solteiro aí, você que quer fazer corte, talvez você quer aí desenvolver um relacionamento, talvez você é forte nessa área, talvez você saiba se relacionar bem. E assim como Sansão, ele cresceu em força, mas também existe algo em nossa vida, porque nós temos as nossas áreas fortes, mas também nós temos as nossas áreas fracas. E Sansão cresceu em duas coisas: primeiro, em força, e segundo, em irresponsabilidade. Existe uma área em nossa vida que você sabe que você não pode se render a isso, porque senão você vai cair. Porque é uma área fraca na sua vida, é uma área a qual você sabe que você não pode dar brecha, porque senão você acaba saindo do propósito de Deus. E sabe, Sansão ele cresce em irresponsabilidade também, não em força. E deixa eu te falar algo, força na mão de quem é irresponsável é uma cena de terror. Por quê? A força precisa estar ligada a um propósito. Força precisa estar ligada a um propósito específico. Aquilo que Deus te dá, exatamente no lugar onde o Senhor te faz forte, precisa estar conectado a um propósito. Precisa estar conectado a uma causa. Por quê? Porque senão não precisa você ter força. Sabe, e Sansão, ele cresceu em irresponsabilidade. Ele era o líder da época, ele era o libertador da época, e mesmo assim, ele era um irresponsável. E isso fez com que o povo de Deus perecesse, porque Deus levantou ele como líder. Olha aqui para mim, você líder de célula, por favor, seja alguém responsável naquilo que Deus te deu, amém? Pegue aquilo que Deus te deu e faça com o seu coração. Aplique a sua vida em fazer aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, porque o povo pereceu por causa de um líder irresponsável. Sabe, os comentaristas bíblicos dizem que Sansão não era fisicamente forte, ele não era forte fisicamente, igual o nosso baixista que está ali, né, ele estava aqui, ele não era forte igual eu assim, ó. Ele era forte no interior, ele era forte espiritualmente, não era nada visível, não era nada natural, não se dava para ver a força de Sansão com os olhos naturais. Você sabe por quê? A força dele vinha do Senhor, para que a glória não fosse dele, para que a glória fosse toda do Senhor, aleluia. Então a força dele não era física, não era coisas que poderiam ver com os olhos físicos, era algo do Espírito, era algo de dentro para fora, a força dele vinha do Senhor, amém? Eu quero te mostrar como Sansão, ele era um homem forte, você que está anotando aí, quero que você abra comigo em Juízes 14:5, abra aí para mim também, Juízes 14:5, aqui relata uma história que Sansão, um homem não fisicamente forte, matou um leão. Veja isso. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro, ou seja, foi para atacá-lo. Versículo 6, então o Espírito do Senhor se apossou, fala assim, então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão. Veja isso, simplesmente ele despedaçou o leão, em um momento ali na hora. Se existe alguém que poderia entrar para os Vingadores, era Sansão. Se existe uma história que é Marvel aqui, é a história de Sansão. E ele diz, despedaçou o leão como se despedaça um cabrito. Abre lá comigo também em Juízes 14:19.
Aqui essa história conta que ele matou 30 homens de uma vez só. Veja isso. Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele. Mais uma vez a palavra dizendo, então o Espírito do Senhor se apossou dele. Você sabe o que isso quer falar? Isso quer nos mostrar que realmente, como os comentaristas falaram, não era físico, era o Espírito do Senhor que fortalecia ele. Diz, então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos Ascolonitas e matou dele 30 homens. Juízes 15:15, abra comigo também lá em Juízes 15:15. Aqui fala que ele matou 1000 filisteus de uma vez só. Você tem noção disso? Diz, e achou uma queixada fresca de jumento, olha isso. Antes não tinha revólver, antes não tinha armas letais. Ele pegou uma queixada de jumento mesmo e estendeu sua mão e tomou e a feriu com ela 1000 homens. Veja como esse homem ele era forte. Veja como ele cresceu em força durante a vida dele. Mas eu quero te mostrar também as áreas a qual Sansão cresceu em irresponsabilidade. Fala assim comigo, irresponsabilidade. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, fala assim, você é alguém irresponsável? Veja, a palavra diz, e se você for ler depois, você vai ver, que Sansão, ele pegava a mulher que queria. Olha isso. A irresponsabilidade dele era tanta, que ele cresceu em força, e ele começou a pender para as vontades da sua carne. Então ele pegava a mulher que ele queria, né? Sansão, ele era o líder, ele era o crente, crente Wesley Safadão. Por quê? Ele era 99 anjo perfeito, mas aquele % era vagabundo. Ele tinha aquele 1% que ainda se desviava, ainda pendia para o lado do mundo. Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se ela tem 1%. Não tem não, né? Aqui é 100% crente, amém? É 100% crente, aqui não tem 99 não. Aleluia! Aqui é crente do pé quente, né? Como as pessoas falam. Amém? Sansão, ele era irresponsável, porque ele pegava a mulher que queria, tinha aquele 1%. Outra coisa, que ele cresceu em irresponsabilidade, ele não aceitava perder. Meu Deus, olha para a pessoa que está ao seu lado, vê se ela tem cara de quem não aceita perder. Olha aqui para mim, devemos aprender a perder também, ok? Veja, a palavra relata que um dia Sansão, ele fez uma aposta, e porque ele perdeu, ele se levantou e matou 30 homens, só porque ele perdeu. Imagina você, perdeu a Holy Fest, o que você faria? Eu não queria ter Sansão em nosso meio na Holy Fest. Se ele perdesse, meu Deus do céu, ele iria fazer algo terrível, porque ele era alguém irresponsável, ele se tornou alguém inconstante, alguém que andava pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, ou seja, ele estava deixando com que a carne dele dominasse ele. Você é crente espiritual, amém? A palavra do Senhor diz que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não manifestando as obras da carne, mas dando frutos do Espírito. É a paz, é longanimidade, bondade, fé, mansidão. O que Sansão estava precisando era exercer o Espírito, porque ele era um crente carnal. Ele se tornou um crente carnal, ele se tornou um líder que foi levantado por Deus para libertar o povo. Ele se tornou um líder carnal e irresponsável. Veja que terrível, sabe? Como eu falei, não é porque Deus começou algo que vai terminar da maneira que Deus quer. Sansão, ele pegou o script do filme e ele começou a viver uma vida a qual ele estava sendo levado a um caminho de morte, a um caminho onde um líder, um libertador,
um campeão, começou a ser derrotado pelo diabo. Alguém que foi perdendo o propósito, alguém que foi perdendo o sentido daquilo que Deus havia chamado ele para fazer. A maior força de Sansão se tornou a sua maior fraqueza. Por isso ele teve que perder a sua força, para que o Senhor o fizesse forte, para que o Senhor fizesse através da vida dele. Deus tornou Sansão forte, fazendo ele se fazer fraco. Deus tornou Sansão forte, fazendo ele ficar fraco. Sabe, olha aqui para mim. Se você acha que por acaso, não sei, se você pode fazer algo sem Deus, para com isso. Para com isso hoje. Você não pode fazer nada sem o Senhor. Em João 15 diz que nós não podemos fazer nada sem Ele. Nada. Mas pelo contrário ele diz, todo aquele que permanece em mim dá fruto. Todo aquele que permanece no meu propósito, esse é bem sucedido. Esse vai dar muito fruto. Veja, Sansão estava se desviando, estava saindo, não estava permanecendo. E o Senhor, ele teve que tirar a força de Sansão, para que Sansão aprendesse. Olha aqui para mim. Não rejeite os processos de Deus na sua vida. Não rejeite aquilo que você está passando. Dê as respostas corretas a Deus. Todos nós passamos por processos específicos em nossa vida. Não se compare com a pessoa que está do seu lado. Apenas dê respostas certas a Deus. Amém? Glória a Deus. Sabe, e aqui quer nos dizer que nós somos fortes quando nós estamos fracos. Fala assim, quando nós estamos fracos. Paulo diz em 2 Coríntios que 3 vezes ele orou ao Senhor para que o Senhor tirasse dele uma afronta. O diabo estava atentando Paulo. Em outras palavras, o diabo estava batendo em Paulo, estava perseguindo Paulo. E Paulo orou ao Senhor, Senhor, livra-me disso. E o Senhor olhou para Paulo e disse, não, Paulo, não vou te livrar, porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa justamente nos seus dias maus. Você sabe por que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nós, justamente onde nós somos fracos? Para mostrar para nós que não tem nada a ver com nós, é tudo a ver com Ele. É o Senhor quem faz, é o Senhor que fez através da vida de Paulo, é o Senhor que faz através da nossa vida também. Nós somos fortes quando nós somos fracos, quando nós se submetemos à vontade de Deus. Sabe, no reino de Deus, os conceitos, a matemática é invertida. Sabe por quê? Você é forte quando você está fraco. Você ganha quando você é grande quando você é. Você serve para ser servido. Você diminui para crescer. Você se submete para ser honrado um dia. As matemáticas de Deus são o inverso do padrão mundano. No mundo é o quê? Ganhei a conversa, então você perdeu. Ganhei a discussão. No mundo natural você ganhou, mas no mundo espiritual você perdeu. Porque os conceitos são invertidos. Não é aquele que sai por cima que ganha, é aquele que se submete. É aquele que se submete à vontade de Deus, amém? Outra fase da vida de Sansão, fala assim comigo, Sansão careca. Primeira coisa que eu falei foi sobre Sansão cabeludo, onde os seus cabelos ainda estavam com ele, onde ele cresceu em força e irresponsabilidade. Mas, aqui nós vamos ver, versículo 19, diz assim, Juízes 16, 19, diz assim, fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou.
Então ela chamou Sansão: os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algema de bronze e o puseram para girar no moinho. Presta atenção. Ele se levantou e pensou que ainda tinha força. Por quê? Porque não houve uma mudança física. Olha aqui para mim. Nada externo mudou. Nada de fora mudou. Você sabe o que isso quer dizer para nós? Que quando nós perdemos a nossa força, quando nós saímos do propósito, não são as coisas externas que mudam, são as internas do coração. Tudo que é um pecado, tudo que te assola, tudo que faz você sair do propósito de Deus, avalia, começa dentro do seu coração. Todas as decepções, tudo que te faz fugir do propósito, não é algo externo, é algo interno, de dentro para fora. Presta atenção. Nada mudou exteriormente, porque a força dele era interna. O cabelo dele, o Senhor havia o deixado. As mudanças não acontecem por fora em nossa vida, mas acontecem por dentro. Sabe, todas as vezes que o Senhor Ele quer fazer algo através de você, primeiro Ele faz em você. O Senhor Ele primeiro trabalha em você, algo de dentro para fora, para depois Ele fazer através de você. As mudanças não acontecem por fora, mas sim por dentro. Outra coisa, nesse tempo que Sansão esteve careca, né? Sansão teve os seus olhos furados, ele ficou cego. Você sabe o que isso quer nos falar? Que muitas das vezes em nossa vida, quando nós perdemos o propósito, quando nós estamos cegos, quando o diabo fura os nossos olhos, você se torna cego e não consegue ver que as pessoas estão aqui para auxiliar você. Você não consegue ver os seus líderes orando por você. Você não consegue ver as coisas boas da vida, porque você está cego. O diabo te cegou e não deixa você ver o quanto Deus quer que você permaneça no propósito. Sansão, ele estava cego, ele não conseguia ver que ele estava se desviando, ele não conseguia ver aonde ele estava. Meu Deus, olha que história terrível. Alguém que foi escolhido por Deus para ser um campeão, para libertar o povo, estava morrendo, porque estava cego, perdeu as suas forças. O Senhor o deixou porque ele começou a viver aquilo que ele queria. Ele pegou o script do filme dele e mudou a história de sua própria vida. Como eu falei, quantas das vezes nós desconfiamos de Deus, pensando que aquilo que Deus tem para nós não é o melhor. Queremos viver aquilo que nós queremos, porque não acreditamos na vontade do Senhor. Fazemos de Deus mentiroso quando não temos fé, quando não acreditamos naquilo que Deus falou. Olha aqui para mim, a palavra de Deus diz que Ele não é filho, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Outra coisa, levaram Sansão para o terreno do inimigo. Presta atenção, você se imagina literalmente no inferno, no terreno do diabo? Não, em nome de Jesus não. Mas Sansão, ele foi levado para o terreno do inimigo. E a palavra aqui conta que o diabo brincou com a cara de Sansão. Você sabe o que isso nos quer falar? Todas as vezes que você se deixar levar pelas vontades do diabo na sua vida, vai ter um momento na sua vida que o diabo vai rir da sua cara. O diabo é tão sorrateiro, é
tão desgramado, que ele faz você cair no engano, e depois que você cai, ele ainda ri da sua cara. Isso que fizeram com Sansão, levaram ele para o terreno do inimigo, para zombá-lo, para rir da cara dele. Fizeram Sansão de palhaço, e brincaram com ele. Mais uma vez eu falo, o cara que um dia foi designado por Deus, por uma visitação de Deus um dia, lá no dia que ele nasceu, Deus foi lá falar para os pais, esse menino irá nascer para um propósito. O cara que um dia foi designado para ser, vamos dizer, um líder de célula, um discipulador, um pastor, não sei qual é o seu chamado, não sei qual é o seu propósito, mas alguém que um dia foi designado por Deus para fazer algo, acabou se perdendo, por causa de uma Dalila. Sansão se perdeu, Sansão entregou a sua vida, as coisas naturais, por causa de uma Dalila, por causa de alguém que um dia envolveu ele de uma maneira tão forte, que ganhou o coração dele. Olha aqui para mim, o que o diabo tem proposto para você? É fato, todos os dias o diabo nos dá propostas, para que nós venhamos abrir mão das coisas de Deus, para viver as nossas vontades, ou até mesmo as deles. Veja comigo, Sansão perdeu a sua força, estava perdendo o seu propósito por causa de uma Dalila. Olha aqui para mim, quero fazer uma pergunta para você. O que é Dalila para você hoje? O que é a Dalila para você hoje? Talvez seja as decepções, a incredulidade. Você não acredita mais que Deus possa fazer algo em sua vida, ou você não acredita mais que Deus pode fazer algo na vida dos seus pais, na sua célula. Talvez seja a pornografia, os relacionamentos. Olha aqui para mim, se a sua corte, o seu corte, o seu namorado, a sua namorada te afasta do propósito de Deus, fuja, abre mão disso, valorize o propósito de Deus na sua vida, que o Senhor vai honrar você, amém? Veja, outras coisas que também pode ser uma Dalila para você, vícios, mas amizades, ver o tempo passar. Talvez você vê o tempo passar e você olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: nossa, como essa pessoa cresceu rápido, explodiu. E você olha para você e você fala bem assim: ô Senhor, o Senhor não está me vendo? O Senhor não está vendo o tempo passar? Talvez essas Dalilas está te paralisando, está te parando, está te matando por dentro, está fazendo você perder o propósito. Talvez também para você, talvez seja o dinheiro, as doenças, coisas materiais. O que é Dalila para você? Tudo isso são Dalilas que tiram as nossas forças. Olha aqui para mim. Mas, existe um mas de Deus na história de Sansão, amém? Em nossa vida, sempre existirá um mas de Deus, porque há esperança para nós. O Senhor é um Deus de esperança, o Senhor é um Deus de milagre, um Deus que cumpre aquilo que Ele falou. Veja no versículo 22, Juízes 16, 22, diz assim: mas, o mas de Deus entrando na vida de Sansão, o cara estava perdido, destinado a perder o seu propósito, destinado a perder a sua vida. Mas diz assim: mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. O que isso quer nos falar? O cabelo aponta para quem? Vocês estão aí? O cabelo aponta para Deus, para Deus.
o cabelo de sua cabeça voltou a crescer. Ou seja, Deus voltou a estar com ele. E nós vamos ver aqui por que isso aconteceu. Veja, o cabelo da cabeça dele voltou a crescer. Você sabe por quê? Olha aqui para mim. Porque ele se afastou de quem cortava. O cabelo dele voltou a crescer porque ele se afastou de quem cortava o cabelo dele. De quem? Dalila. Ele deixou as Dalilas, deixou ir embora, abriu mão daquilo que roubava ele do propósito dele. Veja, o cabelo dele voltou a crescer, porque um dia Deus parou ele e fez ele aprender. Olha aqui para mim, existirá dias em nossas vidas que nós vamos ser tratados por Deus, em alguma área da nossa vida, e nós precisamos dar as respostas corretas, porque Deus nos trata não porque Ele quer nos punir, mas é porque Ele quer nos ver bem. O Senhor, Ele nos trata porque Ele quer fazer algo através da nossa vida. Todas as vezes que Deus nos coloca em um teste, Deus está querendo nos aprovar. Só basta você dar as respostas corretas a Deus. Outra coisa, os cabelos dele voltaram a crescer, mas ele não voltou a ver. Você sabe por quê? Ele não voltou à visão. Isso fala de dependência do Senhor para andar e ver. O Senhor permitiu com que o cabelo dele voltasse a crescer. Ou seja, a força dele voltou, mas ele não voltou a ver. Naturalmente, ele continuou cego. Você sabe por quê? O Senhor queria gerar nele dependência pelo Senhor. Porque a partir daquele momento, ele só iria andar pelo que o Senhor falasse para ele andar. Espiritualmente falando, ele precisava com que os seus olhos espirituais estivessem abertos e os naturais estivessem fechados. Olha aqui para mim. Todas as vezes que Deus quer nos aprovar, quer nos tratar em algo, Deus sabe justamente o que você pode e o que você não pode fazer. Deus, Ele até permite que a força volta, mas Ele vai falar para você, essa área da sua vida, eu não vou deixar você ficar muito perto dessa Dalila não, porque senão você vai se perder de novo. Então não reclama não. Se Deus tirou alguém da sua vida, ou se Deus te afastou de uma situação, dá glória a Deus, porque Deus sabe exatamente o que você precisa. Nós temos, veja isso, nós temos tudo o que precisamos, e muito mais do que merecemos. Nós temos muito mais do que merecemos, porque o Senhor sabe justamente aquilo que nós precisamos. Para finalizar, Sansão aprendeu a amar e valorizar pessoas. Veja isso. Falei sobre Sansão cabeludo, Sansão careca, mas agora Sansão voltou, os seus cabelos voltaram a crescer. E agora o Senhor, Ele ensina a Sansão a aprender a amar e valorizar pessoas. Olha aqui para mim. Valorize os seus líderes, valorize os seus pais, valorize aqueles que são as suas autoridades, que oram por você, que querem o seu bem, porque quando você voltar a ser levantado, quando você estiver caído, você vai precisar de alguém para estar ali com você. Versículo 26, Juízes 16, 26, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: põe-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Veja isso, Sansão, olha aqui para mim, pensa um pouquinho comigo. Sansão, um cara forte, libertador, líder, juiz. Chegou um momento da sua vida que ele precisou pedir ajuda a um jovem, que provavelmente era menor que ele, que provavelmente
não era forte como ele. Deus nos trata quando precisamos nos humilhar e pedir ajuda dos menores a nós. Olha aqui para mim, não menospreze os menores do seu lado ou abaixo de você, porque um dia o Senhor pode te colocar para andar com Ele. Nós temos muito isso aqui, né? Justamente com quem você não quer andar, que você anda. Por quê? Porque o Senhor quer te tratar. O Senhor quer que você dê as respostas corretas. O Senhor quer fazer algo através da sua vida, mas enquanto você não dá as respostas corretas, de se submeter àquilo que Deus quer, você não avança. Por isso que Deus nos trata, nos colocando para andar ou para pedir ajuda justamente com aquilo que nós desmenosprezamos. Veja, Sansão, ele pediu ajuda de um jovem, alguém que era inferior a ele, e na palavra foi assim. Vocês lembram quando Paulo esteve enfermo? Ele estava precisando de uma oração, e a palavra diz que Ananias, alguém que não era muito conhecido, foi e orou por Paulo, e Paulo foi curado. Ou seja, o resto da vida de Paulo, ele vai ter que falar: um dia eu estava doente, e Ananias orou por mim. Ou seja, alguém que era inferior a ele, cooperou para o propósito de Deus para a vida dele. Veja aqui comigo, muitas das vezes, o Senhor ele conecta você a pessoas, o Senhor ele vai te colocar em uma situação onde você vai precisar de ajuda de pessoas menores que você, mas essas pessoas farão parte do propósito de Deus na sua vida. Amém? Versículo 26, de novo. Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Versículo 27, homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia, zombava da cara dele. Versículo 28, veja, aqui está a explicação, porque o cabelo de Sansão voltou a crescer, e Sansão orou ao Senhor. Olha para mim, a chave espiritual, a chave que move os céus, não é necessidade, é oração, é propósito. O que move o céu não é necessidade, é oração, é uma causa, é um propósito. Se você quer mover os céus na sua vida, em relação à sua célula, aquilo que Deus tem para você, ora. Ora. Muitas das coisas que nós vivemos não se resolve naturalmente, só se resolve em oração. 28 diz: e Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças, faça com que o cabelo da minha cabeça volte a crescer mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Versículo 29, então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa, e a esquerda na outra. Versículo 30, disse: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes, e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Sabe o que isso quer nos falar? Todas as vezes que nós nos encontrarmos em um lugar que nós precisamos orar ao Senhor, o Senhor, Ele ouvirá a nossa oração.
e Ele virá como um raio, e responderá aquilo que você tem orado. Se estiver conectado ao propósito, se estiver conectado a uma causa específica, porque Sansão ele foi levantado para quê? Para libertar o povo de Deus das mãos dos filisteus. Sansão foi escolhido, foi levantado para justamente matar filisteus. Mas um dia ele se envolveu com alguém que não era para ele se envolver. Mas no final da vida dele, Deus é um Deus de graça. Ele ainda consegue cumprir o propósito que ele tinha. Porque a palavra fala que no final de sua vida, ele matou muito mais filisteus que em toda a sua vida. Sabe o que isso quer nos dizer? Devemos morrer para nós mesmos e viver o propósito de Deus. O Senhor diz: aquele que perder a sua vida, acha-la. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Precisamos viver para o propósito de Deus. Olha aqui para mim. Pior do que morrer é viver uma vida sem propósito. Pior do que você morrer é você viver uma vida inútil, uma vida sem propósito, uma vida sem sentido. Quero que você fique de pé. Olha aqui para mim. Deus vai te colocar melhor. Deus vai te tornar melhor do que o seu melhor dia até hoje. Amém? Quero, nessa noite, através dessa palavra, eu não sei qual é os momentos da sua vida que você tem vivido. E não importa se você é membro, líder, ou se você é um pastor, discipulador. Sabe, eu quero que nesse momento, se você está precisando se reconectar com o propósito de Deus para você, ou se por algum acaso existem Dalilas que estão tentando tirar você do propósito de Deus, quero que sem vergonha nenhuma, eu quero que você venha aqui à frente. Sem vergonha nenhuma, eu quero que você venha aqui à frente. É necessário nós tomarmos uma atitude diante de Deus. Feche os seus olhos. Oi, ananalabalabashere, cantaralabalabalabas. Oi, ananalabalabalabalabashere, cantore marabalabalabas. Se você é líder dessa pessoa que veio aqui à frente, quero que você venha aqui orar junto com ela. Oi, ananalabalabashere, cantore marabalabalabas. A palavra do Senhor diz que Ele conhece o seu coração. Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe o que você vive. Ele sabe as Dalilas que tem te perseguido, que tem tentado tirar você do propósito. Oi, ananalabalabalabaxê, ananalabalabalabalabas. Cantore marabalabalabas. Senhor, reconecta ao propósito. Oi, ananalabalabashere, cantore marabalabalabas. Oi, ananalabalabashere. Majestade.
soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa a glória, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair sobre nós. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, sopra sobre nós, Espírito de Deus. Todos fechem os olhos. Todos fechem os olhos. Eu tenho uma percepção em meu espírito que existem algumas pessoas que estão com medo. Estão com medo de abrir mão das Dalilas. Eu tenho uma percepção em meu espírito que você está com medo de abrir mão daquilo que te afasta do propósito de Deus. Deixa eu te falar, o Senhor, Ele está com você. O Senhor, Ele não vai te deixar só. O Senhor, Ele não vai te desamparar. O Senhor é o respaldo do seu propósito. Ele não vai deixar nada faltar na sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nesse lugar. Ministra sobre esses corações. Senhor, muda realidades. Transforma realidades. Oh, liberdade em nós, Jesus. Eu quero olhar para a face daquele que eu amo e ficar na presença. Quero olhar para a que eu amo e ficar Flua. na presença. Quero olhar para a face daquele que eu amo e ficar na presença. Eu vejo o Senhor levantando pessoas. Eu vejo o Senhor levantando campeões, líderes, campeões que foram designados por Deus um dia. Eu vejo o Senhor levantando você novamente. Eu vejo o Senhor trazendo o fôlego de vida. Eu vejo o Senhor trazendo alegria no seu coração. O Senhor está te fortalecendo como um bálsamo, como um óleo novo, como um óleo fresco. O Senhor está te renovando. Oh, Espírito Santo de Deus, eu oro por renovação. Eu oro por alegria do teu espírito, ânimo, força. Oh, yanarabalabashere cantorebalabas. Ele que eu amo e ficar na presença é o meu lugar. Quero olhar para a face daquele que eu amo e ficar na presença. Mostra-me tua glória. Diga isso. Mostra-me tua glória. Mostra-me, Senhor. Cante isso. Mostra-me tua glória. Queremos ser transformados de glória em glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória, Jesus. Mostra-me tua glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olha aqui para mim.
Nós somos jovens escolhidos por Deus, jovens separados por Deus. A palavra do Senhor diz: jovens, eu vos escolhi, porque sois fortes. Você é forte, você é campeão, você é líder, você é libertador. Deus tem um propósito específico para você. Não abra mão do seu propósito por causa de Dalilas. Olha para mim. Nós somos como uma vela para ser queimada. Uma vela queimada, ela só queima uma vez. Não tem a oportunidade de queimar de novo. Você sabe o que isso quer nos falar? Que você só tem uma vida para viver. Você só tem uma vida para queimar. Aproveite. Viva a sua vida se rendendo aos propósitos de Deus para a sua vida. Se submeta às vontades de Deus, que eu tenho certeza que o Senhor te levará a lugares onde você nunca imaginou. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Vá em paz. Glória a Deus. Aleluia.